Olá a todos, meu nome é Yara e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema Como fazer o Evangelho no lar. Esse tema integra o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos versículos 4 e 5. Antes de iniciar a nossa conversa, eu vou ler um trechinho do livro Teu Lar para nossa melhor harmonização. E essa leitura corresponde ao capítulo 10 e tem como título Recomeço. Dispõe-te a recomeçar sempre que necessário. Se tiveste algum tropeço em tua vida familiar, retoma a caminhada. Não hesites em solicitar uma segunda oportunidade. Nem negues uma nova chance ao companheiro que faliu. Só quem se considera isento de erro não se revela condescendente para com as faltas alheias. Na compreensão do deslize de quem se faz objeto de tua confiança, o amor se fortalece. Em qualquer relacionamento afetivo, o moralismo é tão pernicioso quanto a imoralidade. Não relembres a experiência infeliz que o teu cônjuge tenta esquecer. Há quem erre e há quem induza ao erro. E quase sempre quem induz a queda age com maior lucidez do que quem cai. E assim, com essa mensagem em nossas mentes, em nossos corações, eu convido aqueles que quiserem a fecharem os olhos, para que possamos fazer as nossas ligações, inicialmente nos ligando aos nossos anjos de luz, agradecendo a esses anjos que Deus coloca em nossos caminhos para nos guiarem e nos protegerem. Caminhando mais um pouco, vamos nos ligar aos anjos de luz dos nossos lares, também agradecendo esses irmãos que nos ajudam a construir lares harmoniosos e cristãos. Vamos nos ligando aos mentores de luz dessa nossa conversa, desta nossa preleição, e aos mentores de luz do SEMI, agradecendo a esses irmãos por essa oportunidade. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa querida Mãezinha espiritual, a quem agradecemos, Mãe Maria, por cuidar de nós, de nossos lares. Pedimos que nos ajude a dulcificar nossa mente e nossos corações. Vos pedimos, Maria, que nos leve até o vosso amado Filho Jesus, nosso Divino Mestre, a quem agradecemos, Jesus, por tudo que fizestes e continuas fazendo por nós, por sempre estar com nós, nos orientando, por ser o nosso exemplo e a nossa força na nossa caminhada. E com Jesus vos pedimos, querido irmão, que nos leve ao mais próximo de Deus, nosso Pai maior, a quem de joelhos em espírito vos agradecemos, Deus, pelo dom da vida, por tudo que fomos, somos e seremos, temos, tivemos e teremos. Pedimos a vossa graça e a vossa bênção em nossos caminhos, e em reconhecimento vos oferecemos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque só seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, para iniciar a nossa conversa sobre o Evangelho no lar, vocês sempre percebem que quando vocês estão fazendo algum tipo de tratamento nos centros ou ouvem a gente falar da importância de fazer o Evangelho no lar. Mas o que é exatamente o Evangelho no lar? O Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana que a gente escolhe, para uma leitura e uma conversa sobre os ensinamentos deixados por Cristo.
para o nosso próprio esclarecimento e também para o esclarecimento de nossos familiares, o equilíbrio de nosso lar. Esse estudo, ele nos ajuda a trabalhar a convivência fraternal, tanto dentro do nosso lar, como também no mundo lá fora, na sociedade, em comunidade. Por que o equilíbrio no lar, ele é tão importante para gerar essa convivência fraterna? Eu vou ler uma pequena frase de Emmanuel, que ele relata no livro 50 anos depois, psicografado por Chico Xavier, que diz assim: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber que o nosso lar, ele é um mundo em miniatura, né? É uma comunidade, uma pequena comunidade, em que a gente aprende sobre convivência, sobre amor, sobre fraternidade, sobre respeito, sobre perdão. Assim, a forma como a gente vive dentro do nosso lar vai determinar como a gente vive o mundo lá fora, como a gente constrói o mundo lá fora. Então, o lar é a base da educação moral do indivíduo, né? Dentro do lar são oferecidas todas as oportunidades de aprendizado, onde a gente contribui para a formação moral dos indivíduos, das pessoas que convivem com a gente dentro do nosso lar. E como é que o Evangelho no lar proporciona tudo isso? Ele é um momento nessa reunião em família em que a gente estuda o Evangelho, os ensinamentos deixados por Jesus Cristo dentro do nosso próprio lar. E conforme a gente vai estudando os ensinamentos, o Evangelho de Jesus, a gente vai aprendendo e vivenciando, é uma forma de aprender e vivenciar esses ensinamentos de Jesus. E conforme a gente vai aprendendo e vivenciando, a gente vai induzindo transformações dentro de nós mesmos, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, nós somos seres em evolução e por isso mesmo seres ainda imperfeitos. E à medida que a gente vai entendendo e aprendendo mais sobre os ensinamentos de Jesus e tendo a oportunidade de vivenciar esses ensinamentos, a gente começa a modificar os nossos pensamentos. Por consequência, a gente vai modificando nossos sentimentos e emoções e, como consequência, a gente passa a modificar as nossas ações. E à medida que a gente vai produzindo essa melhora em nós, dentro do nosso lar, a gente também aprende a construir essa melhora fora do nosso lar. Então a gente também muda as nossas atitudes no mundo lá fora. Então esse é um momento muito especial que nos permite esse aprimoramento. E nesse dia, nesse horário específico em que a gente faz o Evangelho no lar, é um momento também que a gente tem para deixar um pouco de fora dos nossos corações, da nossa mente, as preocupações, tudo que nos perturba. É um momento dedicado para a gente, né? Para o nosso autoconhecimento. É um momento em que a gente pode cuidar de nós mesmos. É um momento em que a gente pode praticar o autorrespeito, o autoamor, porque a gente está cuidando de nós mesmos. E sempre que a gente muda a nossa energia interior, a gente vai modificando e limpando a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que nos deixa estressado, que nos deixa nervoso, e a gente vai modificando essas emoções, a gente modifica toda a energia do nosso lar. E as pessoas que convivem com a gente também vão percebendo essa mudança e vão também se tornando mais harmoniosas, vão também ficando mais calmas, né? Recebendo toda essa energia gostosa. Então, o nosso lar é o Evangelho no lar é uma forma da gente higienizar e harmonizar o nosso lar. E a importância do Evangelho no lar,
já foi evidenciada pelo próprio Jesus, né? Jesus, nas suas andanças, ele visitava a casa das pessoas, ou mesmo ele ia à casa de Pedro para se reunir com os apóstolos, e sempre que ele entrava nesses lares, ele iniciava uma conversa elevada e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, né? Ensinando sobre fraternidade, favorecendo o aprendizado de cada uma dessas pessoas e desses lares que ele visitava. Fazer o evangelho no lar é uma forma da gente trazer para os dias de hoje essa sugestão de Jesus, né, de estudar esses textos sagrados, que hoje esses textos correspondem aos ensinamentos de Jesus. O que é importante lembrar? Que o evangelho no lar, ele não é um ritual, ele não é um culto religioso específico, né? Ele é o estudo dos ensinamentos de Jesus. É um momento de paz, é um momento de aprendizado, é um momento de alegria, em que a gente pode fazer isso com toda a nossa família, sem nenhuma formalidade. E por que o Evangelho do Lar permite tudo isso? Porque à medida que a gente vai lendo as passagens do Evangelho de Jesus e a gente vai conversando sobre esses ensinamentos, a gente vai aumentando o nosso conhecimento e vai ficando mais forte para praticar esse conhecimento. Além disso, quando a gente vai lendo esse evangelho, muitas vezes ele traz inspiração, ele traz algum insight para algum problema ou alguma dúvida que a gente tem dentro do nosso coração, alguma coisa que está nos deixando estressados. Então a gente vai entendendo melhor, vai acalmando os nossos pensamentos e sentimentos, e com isso a gente vai percebendo, vai conseguindo buscar as soluções para aquele problema que está nos afligindo de uma forma mais objetiva. Outro ponto que é importante lembrar é que o Evangelho no Lar, pela forma como ele é feito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele também é uma forma de prece, é uma forma de oração. E toda prece, toda oração nos coloca em contato com Deus, nos coloca em contato mais forte com os nossos anjos de guarda, com aqueles que Deus envia para nos ajudar na nossa caminhada. Então é uma forma de amparo para nós mesmos e para aqueles que convivem com a gente. Bom, a gente pode pensar, mas será que é muito fácil fazer o evangelho no lar nos dias de hoje? Porque na época de Jesus, tudo bem, né? Jesus visitava as casas, promovia esses estudos, promovia uma palavra acolhedora, uma palavra de incentivo, acalmava, curava. Mas nos dias de hoje, quando a gente pensa em reunir a nossa família para fazer esse evangelho, em que a gente tem internet, tem redes sociais, tem todas as conquistas tecnológicas que deveriam ser usadas a nosso favor, mas que acabam nos distraindo. Será que é fácil reunir a família um dia da semana por alguns minutos para fazer o evangelho? Às vezes não é tão fácil assim. Isso exige da gente muita perseverança, muita paciência e também coragem. Mas a gente vai ver que com o tempo a gente consegue sim reunir a família para esses momentos tão especiais. Aí vocês podem perguntar, quem pode participar no Evangelho do Lar? Todo mundo que convive com a gente dentro do lar, sejam nossos familiares, pessoas que trabalham no nosso lar, amigos que nos visitam, todos eles podem ser convidados a participar desse evangelho. Pode ser que num primeiro momento ninguém ou poucas pessoas queiram participar e a gente acaba até fazendo o evangelho sozinhos. E está tudo bem. O que é importante lembrar? Que Jesus estará conosco. Jesus mesmo disse, eu virei para todo aquele que me chama. Então não é o número de pessoas que atrai Jesus, mas sim o sentimento que cada um de nós, que cada um que está participando deste evangelho, carrega em seu coração. O que é importante? Que conforme a gente vai fazendo o evangelho com fé, com o coração,
e a nossa energia, o nosso modo de ser, de pensar e agir e a própria energia do lar vai melhorando, tudo vai ficando mais harmonioso, as outras pessoas que convivem com a gente vão percebendo, porque elas também recebem essa energia, elas também sentem essa maior harmonia. E elas, com isso, naturalmente, começam a participar do Evangelho. Então, elas começam a vir para esse Evangelho pelo amor. Alguns dos nossos familiares ainda vão continuar resistentes, alguns deles virão pela dor. Isso não importa, o que importa é que o Evangelho esteja sempre aberto para receber quem quiser participar dele. Outra pergunta: crianças podem participar? Sim, crianças, adolescentes, jovens. Se a gente lembrar que nós, como pais, somos responsáveis pela educação de nossos filhos, e sabendo que o Evangelho promove uma melhor aquisição de conhecimentos sobre perdão, sobre simplicidade, sobre amor, sobre fraternidade, que ajudam ao desenvolvimento do ser humano, então é muito importante que os nossos filhos também participem, que eles também recebam este convite para participar. O importante é, quando tiverem crianças muito pequenas, que a gente possa adaptar a conversa, o comentário daquele trecho do Evangelho que a gente vai fazer ao entendimento da criança, à linguagem da criança. Bom, e como é que a gente faz o Evangelho no lar, né, que é o tema central da nossa conversa hoje? Bem, o Evangelho no lar deve ser semanal. Então, a gente deve reservar um dia na semana, num horário específico, para fazer o Evangelho. E a gente deve escolher esse dia, essa semana, em que a gente saiba que a gente vai poder participar, que a gente não vai ser interrompido. Usualmente o Evangelho ele deve durar em torno de 20 minutos, podendo chegar até 30 minutos. O importante é não estender em demasia o Evangelho para não cansar as pessoas, principalmente quando tiver crianças participando. E por que a orientação que a gente recebe é de fazer o Evangelho sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Primeiro, porque é uma forma de rotina e a gente precisa dessa rotina para não se esquecer do dia e horário de fazer o Evangelho. E depois, porque todos esses anjos de luz que nos acompanham, que acompanham o Evangelho no lar, várias horas antes do início do Evangelho, eles já vão preparando, harmonizando, limpando o ambiente para receber aquela reunião fraterna. Bom, escolhido o dia e o horário para fazer o Evangelho, neste dia e neste horário, a gente se reúne em família, ou se os familiares não quiserem participar, a gente faz o Evangelho sozinho. A gente pode colocar uma jarra de água, essa água ela vai ser fluidificada por esses anjos de luz ao longo do Evangelho. Para aqueles que têm fé, podem até pedir para que seja colocado um remédio nessa água para aquela nossa necessidade, principalmente física. Bom, independentemente da gente fazer o Evangelho com outras pessoas ou sozinho, o importante é que a gente faça o Evangelho em voz alta, também quando estamos sozinhos, porque é muito mais fácil a gente falando em voz alta fixar aquilo que a gente está lendo e aquilo que a gente está comentando. Bom, escolhido o dia, o horário, colocamos a jarra de água. Qual é o próximo passo? É iniciar o Evangelho no lar. E a gente pode iniciar o Evangelho no lar com uma prece muito simples, né? Falando, estamos aqui reunidos, né, para esse momento de estudo, pedimos que os nossos anjos de luz estejam com a gente. E, como sugestão, vocês podem ler um pequeno trecho de algum livrinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E essa primeira leitura, que não é obrigatória, ela é apenas para que a gente possa começar a nossa harmonização, começar a deixar os nossos problemas de lado e nos concentrar, né, botar foco nesse Evangelho. Então, vocês perceberam que hoje, na abertura dos nossos trabalhos,
eu li um trechinho do livro, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, do livro Teu Lar, né? E eu falei que é para permitir a nossa harmonização. Vocês podem ter outros livros como Vinha de Luz, ou mesmo Fonte Viva, ou qualquer outro livrinho que vocês tenham em casa e que vocês percebam que a leitura vai trazer essa harmonização, vai trazer esse foco para o Evangelho. Mas como eu falei, não é uma leitura obrigatória, é apenas para a gente começar a entrar no clima do Evangelho. Bom, feito essa leitura, a gente começa a ligação com os nossos anjos de luz, como eu também fiz no começo da nossa conversa hoje. Então a gente vai ligando primeiro com os anjos de luz de cada um de nós que está participando do Evangelho, a gente se liga com os anjos de luz do nosso lar, né, que Deus coloca no nosso lar, para cuidar do nosso lar, a gente se liga aos anjos de luz, aos mentores deste Evangelho no nosso lar, que estão ali com a gente, preparando o ambiente, nos orientando durante o Evangelho no lar que a gente vai fazendo. E aí a gente pede para se ligar com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, agradecendo a ela, pedindo a ela que ela dulcifique os nossos corações e nos ajude durante o Evangelho. Vamos nos ligando a Jesus, agradecendo a Ele também por tudo que Ele nos fez e finalmente pedindo a ligação a Deus. E com essas ligações a gente oferece um Pai Nosso a Deus. Feito isso, a gente começa a preparar ou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, vocês podem usar a Bíblia no Novo Testamento. E como é que é feita esta leitura do Evangelho? Ela pode ser feita de duas maneiras. Ou abrindo o Evangelho aleatoriamente, e nesse instante a gente pode até pensar se a gente está com algum problema, se a gente tem alguma dúvida, pensar nisso antes de abrir aleatoriamente o Evangelho. E aí, conforme a gente abre, onde os nossos olhos baterem, né, naquele pedacinho que os nossos olhos baterem e o nosso coração mostrar que é aquele pedacinho, a gente lê aquele pedaço, né? O que é importante? Que no momento que a gente abre o Evangelho é falar, principalmente se a gente tem outras pessoas participando do Evangelho com a gente, qual é o capítulo, né, o número do capítulo, o título do capítulo e o versículo que a gente está lendo. Então, por exemplo, eu abri aleatoriamente, caiu o capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E meus olhos caíram no item 15. Então, eu vou ler esse item. Uma segunda forma de fazer o Evangelho é ler o Evangelho na sequência, do capítulo número 1 até o final. Então, em cada semana, a gente vai lendo na sequência, vai abrindo um capítulo, lendo um versículo, da mesma forma, lendo um trechinho. Bom, feita a leitura, não importa se vocês abram aleatoriamente, se vocês fazem a leitura nos capítulos em sequência. Feita a leitura, é o momento dos comentários. E o que são esses comentários, né? A forma da gente obter aquele ensinamento que a gente precisa naquele momento. Então aqui está um ponto importante. A gente tem que fazer a reflexão na primeira pessoa, como se fosse para nós mesmos, né? Sobre o que eu entendi, sobre o que essa mensagem está me trazendo de resposta para uma dúvida, sobre o que essa mensagem está me mostrando, onde eu posso melhorar, o que eu preciso fazer e não faço, o que eu preciso modificar em mim. O comentário não deve ser para o outro, sempre para nós. Então eu vou dar um exemplo. Abrimos e saiu uma mensagem aleatória falando sobre maledicência, né? E naquele dia, em algum momento, alguém da nossa família fez um comentário, falou mal de alguém. Na hora que abre e sai uma mensagem, por exemplo, falando sobre maledicência, não é para a gente falar, tá vendo? Você hoje falou mal de alguém e aqui o Evangelho está mostrando que é errado falar mal. Não, a gente não pode
acusar ninguém, não pode criticar ninguém. Como eu falei, esta mensagem é para nós. Nós temos que absorver o ensinamento que ela está nos trazendo. O Evangelho no Lar não é um julgamento de ninguém, não é para fazer crítica, é para trazer harmonia e para trazer aprendizado. Bom, feito isso, a gente pode, se tem outras pessoas participando do Evangelho, a gente pode convidar mais alguém para fazer o comentário que ele deseja, né? Bom, feito isso, a gente encerra, como eu falei, sem se estender demais nesses comentários, para não estender demais o Evangelho, lembrando que a conversação ela deve ser sempre elevada, então a gente tem que evitar trazer para a conversa, para o comentário, alguma coisa que possa trazer uma desarmonia, né? Sejam assuntos políticos, religiosos, falar sobre tragédia, esse não é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é aprender e harmonizar. Feito isso, nós passamos para as vibrações. E o que são essas vibrações? Vibrar é emitir amor, é emitir pensamentos de amor e de luz em que a gente vai direcionar para diferentes pessoas de diferentes situações. Então, feito isso, a gente se volta para dentro da gente, né? E fala, vamos vibrar amor, vamos vibrar luz, e a gente vai tentando tirar de nossos corações o que a gente tem de melhor. Não importa o tamanho dessa luz, o tamanho deste melhor. O importante é que cada um doando o seu melhor, todas essas vibrações se juntam e elas podem ser emanadas. E a gente pode começar essas vibrações vibrando primeiro pelo nosso próprio planeta, pelo planeta Terra, pela paz do nosso planeta, por aqueles países que estão em guerras, em conflitos. Nós podemos vibrar pelo bem universal, pela paz no mundo. Nós podemos emitir essas vibrações pelos doentes, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão no vício, por aqueles que estão sofrendo, que estão na rua, que estão perdendo o seu lar, os seus empregos. Podemos vibrar amor pelas crianças, pelos velhos, pelos jovens, esses jovens que estão perdendo o rumo, por aqueles que se suicidaram, pelas almas, né, que já partiram para a pátria maior, vibrar. Nós podemos vibrar por qualquer situação que a gente saiba que precisa receber essa luz. A gente pode também vibrar por alguma preocupação que nós temos naquele momento, pedindo a ajuda de Deus para nos manter calmo, para que a gente respeite a vontade de Deus e possa encontrar a melhor solução para aquele problema que está nos atormentando. Se existirem outras pessoas fazendo o evangelho conosco, a gente pode dar um minuto de silêncio para que cada um faça a vibração que ele deseja. E muitas vezes ele tem algum problema que ele não deseja compartilhar, mas ele precisa vibrar. E feitas essas vibrações, a gente aí vai encerrar e a gente faz uma prece de encerramento. E essa prece de encerramento é uma prece simples, é agradecendo a Deus e a todos aqueles benfeitores de luz que estiveram presentes com a gente e nos permitiram fazer o Evangelho, nos permitiram todo esse aprendizado. Encerrado o Evangelho, a gente pode beber um pouquinho daquela água fluidificada. Se tiver outras pessoas com a gente distribui essa água. Essa água que a gente pode colocar em copinhos ou em jarra, a água da jarra a gente pode ir tomando ao longo daquela semana, e se a gente percebe que ela vai diminuindo, está para acabar, a gente pode completar com mais água, e essa água ela é sempre renovada em todo o Evangelho. O que é importante é, após o Evangelho, é a gente tentar manter esse clima de harmonia que está dentro do nosso lar, né? Ao longo dessa semana, tentando ser mais amoroso, mais carinhoso, e lembrando que quando a gente harmoniza o nosso lar, esse lar fica com tanta luz que ele também harmoniza tudo que está ao redor dele, né? Os outros lares, os nossos vizinhos, todos recebem essa luz. Então, só para a gente recordar, né, escolher
um dia em horário fixo da semana, convidar os nossos familiares, respeitando a vontade de cada um. Nós podemos fazer ou não uma pequena leitura de abertura, fazemos as ligações com os nossos anjos da guarda, do lar, com Maria, com Jesus, com Deus, rezamos um Pai Nosso, fazemos a leitura do Evangelho, que pode ser aleatória ou nos capítulos em sequência, fazemos um breve comentário e fazemos as vibrações e o encerramento. Então, assim, para finalizar, eu vou convidar todos vocês para que aqueles que quiserem possam fechar os olhos, se manterem calmos. E agora nós vamos então fazer essas vibrações que a gente comentou, que são feitas ao final do Evangelho, nós vamos fazer agora. Então, tirando o que temos de melhor em nossos corações e colocando esta luz a favor do universo, vibrando por todos os países, pelo nosso planeta, pelo entendimento e amor entre todos os seres humanos, vibrando por aqueles que estão doentes, que precisam de auxílio, vibrando pelas crianças felizes e desamparadas e juventude desviada, vibrando pelos encarcerados e viciados, vibrando por todas as religiões, crenças e filosofias, para que o nome de Deus seja usado sempre para o amor, vibrando por aqueles que sofrem, que estão na rua, que não têm um lar, que não têm comida. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa paz, pela nossa evolução, pela construção de um eu melhor. E vamos deixando esta vibração em aberto para que a espiritualidade leve aonde mais fizer necessário, dando sempre graças a Deus. Que todos vocês possam ter uma linda semana. Fiquem em paz. Graças a Deus.